A queda de Nicolás Maduro não é o fim da história. É apenas o apito inicial de uma partida muito maior. Enquanto as televisões mostram festas ou protestos nas ruas, nos gabinetes de Washington, Pequim e Brasília, mapas estão sendo redesenhados. A América do Sul, que por anos ficou travada em disputas ideológicas, agora se vê diante de um vácuo de poder. Quem vai preencher esse espaço? O petróleo, a rota bioceânica e a hegemonia militar do continente estão subitamente em aberto. O primeiro movimento vem do norte. Para os Estados Unidos, a Venezuela nunca foi apenas sobre democracia, mas sobre segurança energética e influência. Com a saída do chavismo, Washington vê a oportunidade de ouro para ressuscitar a influência da doutrina Monroe e afastar rivais extracontinentais. A Casa Branca deve agir rápido para tentar realinhar Caracas à sua órbita, oferecendo alívio de sanções em troca de acesso privilegiado às maiores reservas de petróleo do mundo. Mas os Estados Unidos encontrarão um obstáculo gigante: a China. Pequim não joga por ideologia, joga por pragmatismo. A Venezuela deve bilhões à China, pagos em petróleo. A queda do governo não apaga a dívida. Pelo contrário, a China usará essa alavancagem financeira para garantir que, independente de quem sente na cadeira presidencial, o fluxo de óleo para o Oriente continue. A diplomacia da dívida será a arma silenciosa de Xi Jinping para manter seu pé na porta da América Latina. E não podemos esquecer Moscou. A Rússia transformou a Venezuela em sua ponta de lança militar no hemisfério ocidental, fornecendo caças Sukhoi, sistemas antiaéreos e conselheiros militares. Com a mudança de regime, o que acontece com esse arsenal? O novo governo manterá os contratos ou veremos um sucateamento forçado para comprar armas ocidentais? Essa transição militar é o ponto mais perigoso e instável desse novo capítulo. No centro do continente, o Mercosul ganha uma nova vida. Sem a pedra no sapato da instabilidade venezuelana, o bloco pode finalmente destravar seu potencial total. A reintegração de uma Venezuela economicamente viável ao bloco criaria uma potência energética e alimentar sem precedentes. O Brasil, como líder natural, tem a chance de coordenar essa reintegração, transformando o Mercosul não apenas em um acordo comercial, mas em um polo de poder geopolítico global. Porém, nem tudo é estabilidade. A disputa pelo Essequibo, região rica em petróleo da Guiana, não desaparece magicamente. A reivindicação territorial é um sentimento nacional venezuelano, não apenas de Maduro. A diferença é a abordagem. Saem as ameaças militares imediatas, entra a disputa jurídica e diplomática. As grandes petrolíferas, como a ExxonMobil, respiram aliviadas momentaneamente, mas a tensão na fronteira continuará sendo um ponto de atrito vigiado de perto. O mercado de energia é o grande fiel da balança. A Venezuela possui as maiores reservas provadas do planeta, mas sua infraestrutura está em ruínas. A reconstrução da PDVSA exigirá centenas de bilhões de dólares. Quem financiar essa reconstrução, seja o capital ocidental ou oriental, terá o controle da torneira energética da região. Se a Venezuela voltar a produzir em capacidade máxima, o preço do barril global e a relevância da OPEP sofrerão um choque sísmico. Para o Brasil, este é o teste diplomático definitivo. Brasília precisa garantir que a transição não transforme a fronteira norte em uma zona de guerra civil. A diplomacia brasileira atuará para evitar a intervenção direta de potências estrangeiras, buscando uma solução sul-americana. O objetivo do Itamaraty será claro: manter a estabilidade regional e garantir que o Brasil continue sendo a voz mais forte do continente, sem se alinhar automaticamente aos Estados Unidos. Com a estabilidade política, antigos sonhos logísticos podem sair do papel. A rota bioceânica
ligando o Atlântico ao Pacífico, torna-se mais viável sem o risco de sanções e bloqueios na região norte. A integração da infraestrutura rodoviária e ferroviária da América do Sul é essencial para escoar a produção para a Ásia. Uma Venezuela estável poderia, no futuro, integrar esse corredor, conectando o Caribe ao sistema logístico continental. O impacto humano é imediato. Milhões de venezuelanos deixaram seu país na última década. Com a mudança de cenário, podemos ver dois fenômenos: o retorno de parte dessa população, trazendo capital humano e experiência, ou a regularização desses imigrantes nos países vizinhos como força de trabalho. De um jeito ou de outro, a demografia da região muda. O que era uma crise humanitária pode se transformar em motor de reconstrução econômica, se bem gerido. O que veremos nos próximos anos será uma espécie de plano Marshall disputado. Bancos de desenvolvimento, FMI e o Banco dos BRICS correrão para financiar a recuperação venezuelana, não por caridade, mas por lucro e influência. A reconstrução da Venezuela será o maior canteiro de obras e oportunidades de investimento da década na América Latina. A pergunta é: as construtoras e empresas brasileiras participarão desse bolo ou perderão espaço para gigantes estrangeiras? O fim de um governo é apenas o começo de uma nova era geopolítica. As peças no tabuleiro mudaram de cor, mas o jogo continua o mesmo: controle de recursos e projeção de poder. A América Latina tem agora uma chance rara de definir seu próprio destino ou de ser novamente retalhada por interesses externos. O futuro não está escrito, está sendo negociado agora. Inscreva-se no Novo Eixo para entender cada movimento desse jogo antes que ele afete o seu bolso.